Muito bem. Se você está aqui pela primeira vez e é nosso visitante, meu nome é Wellington, sou o pastor dessa comunidade, ou um dos pastores, porque nós somos uma igreja presbiteriana, e a igreja presbiteriana é pastoreada por pastores e presbíteros, então sou um dos, diante aí da nosso colégio presbiterial. E se vocês perceberam, nós temos um novo elemento, no mais bom sentido, é o Guilherme, se juntando aqui à nossa equipe de cuidado da igreja, e ele fez aqui a sua estreia litúrgica na nossa comunidade. Depois, se você não gostou, você pode dar o feedback diretamente a ele, e não a mim. Você exerça a comunhão dos crentes, Mas se você gostou, também eu gostaria de você encorajar ele, dizer assim, meu irmão, foi muito bem pela primeira vez. Apesar de ter esquecido o momento de dízimos e ofertas, mas você foi muito bem pela primeira vez, tá bom? Mas fica frio que a gente se encaixa aí na caminhada. Gente, nós estamos então no primeiro domingo do ano e eu gostaria de desejar a você, se eu não fiz isso ainda, um feliz ano novo, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus realmente abençoe você poderosamente nesse ano cheio de desafios, Um ano cheio de desafios. Para nós, como brasileiros, talvez um ano cheio de desafios até mesmo políticos, Está todo mundo já pensando na política brasileira e a gente vai ter que lidar com isso praticamente o ano todo. Bom, diante disso, em alguns momentos de oração, eu pensei no seguinte tema, baseado num filme. Não sei se você gosta de filme ou se você tem a assinatura daqueles streamings, Daqueles programas de streaming, Você tem a HBO, você tem a Netflix, você tem o Disney Plus, você tem vários, E um dos mais famosos aqui no nosso país é o Netflix. Eu não estou fazendo propaganda nenhuma, é só uma constatação de uma realidade do mercado brasileiro. E o Netflix, esses últimos tempos, ele tem lançado grandes produções mesmo, com atores famosos. E a última grande produção do Netflix, no final deste ano, foi o filme Não Olhe Para Cima. Não Olhe Para Cima. E ele é um filme fantástico. Você pode ler, você pode assisti-lo sem muito medo, sem muito receio, mas eu gostaria de trazer algumas observações a respeito desse filme. E fique tranquilo, eu não vou dar spoiler. Se você não assistiu, você mesmo ouvindo as minhas observações sobre o filme, eu gostaria que você também depois assistisse, porque esse vai ser o nosso tema desses próximos domingos. Nós vamos estudar aí pelo menos até o meio de fevereiro esse tema. Não olhe para cima, mas cortando o não, e deixando olhe para cima. Veja só algumas coisas desse filme. Primeiro, o gênero escolhido pelos autores e produtores do filme é a sátira, ou seja, a comédia. Com esta opção, a linguagem é mais acessível, não ofensiva, de forma direta, e faz com que todos os tipos representativos fiquem mais claros e palatáveis às pessoas. Ou seja, quando você faz um filme, você tem algumas possibilidades, porque o filme, a sétima arte, que é o cinema, ele é um dos meios de comunicação mais poderosos que nós temos hoje na nossa cultura. Eles ditam regras, modos, formas de pensar e até mesmo cosmovisões. E a sétima arte, com essa grande possibilidade de comunicação, você pode fazê-la de maneira direta ou indireta. E a comédia é uma das formas de maneira indireta de se criticar ou até mesmo de criar cultura. Por quê? Porque você faz isso rindo. Não tem coisa mais gostosa na vida do que rir, não é verdade? Você ouvir uma boa... Eu não sei, eu sou um péssimo. Não peçam para mim contar uma piada
ou uma história. Eu sou um péssimo contador de causos e piadas. O meu pai é um excelente, não herdei essa qualidade do meu pai, porque o meu pai, o seu Saulo, ele é um excelente contador de causos, até porque ele é um pescador, ou seja, né, um bom pescador sabe contar bons causos e boas piadas, porque afinal de contas eles ficam na beira do rio durante muito tempo. Mas eu não faço parte dessa cultura. Mas quando você quer fazer uma crítica palatável a alguém, ou você conta um caos, ou seja, uma história, ou você conta uma piada. Exemplo, Jesus fazia muito disso. Jesus contava o quê? Parábolas. Pequenas histórias que, na verdade, eram recheadas, às vezes, de críticas ao modelo religioso da época de Cristo. E Jesus ele fez isso de maneira magistral. Jesus ele era um bom contador, e daí no excelente, né, num elogio aqui ao nosso Senhor, ele era um excelente contador de parábolas, com toda a sua sabedoria divina. Então perceba, esse filme, o gênero dele, ele faz uma crítica. Então perceba, a segunda observação, o filme, apesar de ser uma comédia, é uma crítica politizada sobre fake news, política, religião, relacionamentos e integridade. Quando você assistir, se você ainda não assistiu, se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, veja, vai com esse olhar. Ele é uma crítica politizada sobre o que é fake news. Como fake news, né, todo mundo sabe aqui, né, notícias falsas. Né? Como que fake news se proliferam? Quem faz as fake news? Como elas crescem? É lógico, existe uma visão politizada disso. Eu não estou dizendo se o filme está certo ou errado. Eles estão criando uma cultura através de um gênero chamado comédia. Perceba, uma outra coisa que este filme faz é uma crítica pesada à religião. É uma crítica pesada à religião. Eles fazem uma crítica pesada à religião, e logo mais a gente vai se deter nisso. Uma outra perspectiva é que este filme também fala de política. E a forma como os políticos, muitas vezes, subvertem a verdade. E é lógico, aqui é uma crítica ao conservadorismo político, porque o filme ele é de viés progressista. Ainda, ele vai tratar de relacionamentos. E você vai perceber que no filme existem vários relacionamentos que são voláteis e descartáveis. E por último, ele vai falar de integridade. Como que uma pessoa pode perder a sua integridade por fama, dinheiro e popularidade? Prestígio. Como uma pessoa se vende para obter essas coisas? Detalhe, o filme trata do fim do mundo. Então, mesmo no fim do mundo, mesmo com todas as coisas acabando, as pessoas ainda estão em busca dessas realidades. Veja só, uma terceira observação que eu gostaria de fazer para vocês é que fica evidente o pessimismo nihilista pós-moderno e a ausência de fundamentos claros dentro deste filme. Ou seja, eles não têm nem o arquê e nem o telos, nem o arquê aristotélico de ponto de início. Porque se nós não sabemos da onde nós saímos, nós não sabemos qual é o nosso telos, ou seja, o nosso objetivo. Uma das marcas da pós-modernidade, você não vai ver somente neste filme. Você pode perceber em outras produções hoje, cinematográficas. Eles estão rompendo com as histórias. Eles estão rompendo com as tradições. As tradições são colocadas a escanteio ou debaixo do tapete, ou elas são mesmo negadas. E quando você nega as tradições, quando você nega o ponto de início, o ponto de partida daquilo que nós somos, automaticamente nós perdemos o nosso destino. Nós perdemos a nossa visão de futuro. Deixa eu te dar uma noção das coisas. O cristianismo
a espiritualidade cristã, ela tem o seu arquê, o seu ponto de início aonde? Em Gênesis, capítulos 1 e 2, não é verdade? Não sei se você crê em Gênesis capítulo 1 e 2 de forma literal, eu vou dizer o que eu creio. Eu creio de maneira literal. Deus criou todas as coisas a partir do nada. E eu creio realmente nisso. Agora, veja só, a nossa cultura, o tempo todo faz o quê? Faz com que a gente perca essa visão da criação. E quando você perde esse arquê aristotélico dentro da filosofia, o seu ponto de partida, você perde o seu referencial de futuro. E nós temos um referencial de futuro. Eu não sei se você consegue entender isso, mas nós cristãos, ou aqueles que professam a espiritualidade cristã, eles não precisam ter medo do futuro. Por quê? Porque todas as coisas convergem em Cristo Jesus. A história final, nós, dentro da nossa literatura de espiritualidade, das Sagradas Escrituras, nós temos o Apocalipse. O Apocalipse é o ponto final de toda a história da humanidade. Ali nós temos o que vai acontecer, nós já temos a última página da história. Por que então nós estamos preocupados? Por que o nosso coração se aperta diante das coisas que nós estamos vendo? Por que nós nos assustamos com a maldade da humanidade? Porque se você ler um pouco do Apocalipse, quanto mais perto do final, mais instável é a sociedade. Mais maldade existe no seio da sociedade. Mais ímpia ela fica, mais distante ela fica de Deus. Então a pergunta é, por que nós estamos com tanto medo? Uma quarta observação que eu gostaria de fazer sobre o filme, Não Olhe para Cima, é que apesar do conhecimento científico e de possíveis meios de impedir a catástrofe mundial, a humanidade é subjugada pela ambição de alguns em detrimento da verdade e bem-estar da maioria. Ou seja, apesar de existir a possibilidade de salvar o mundo todo, em determinado momento, quem lidera faz a opção pela ambição. E isso coloca em xeque a vida de bilhões de pessoas. E eles colocam em xeque a vida de bilhões de pessoas, não porque aquilo é justo ou certo, mas simplesmente pela ambição. Agora, detalhe, eles fazem uma camuflagem desse discurso, dizendo o seguinte, não, se nós conseguirmos, e a ideia principal ali, era impedir que o asteroide, né, porque a ideia é um cataclisma, né, um asteroide de 10 quilômetros de tamanho e de diâmetro, ele bateria na Terra, e a ideia era, ao invés da gente explodir aquele asteroide, aproveitar os benefícios do que existe naquele asteroide, em termos de minério e tecnologia, as coisas que eles inventam na narrativa do filme. Mas veja só, a ambição de aproveitar o que tem naquilo ali é camuflada por um discurso de a prosperidade mundial. Não, a gente está fazendo isso aqui, ó, a gente vai deixar que as coisas aconteçam porque vai ser melhor para todo mundo. Então perceba, uma coisa que a nossa sociedade faz. Nós camuflamos os discursos. Tudo é uma questão de poder. Tudo é uma questão de poder. Deixa eu te falar uma coisa em relação à política deste ano. Não se iluda. Seja qual for o seu candidato, seja qual for o seu viés político, não se iluda. Tudo é uma questão de poder. Tudo. Todos os outros discursos são camuflagens. Tudo é uma questão de poder. O que eles desejam é exercer poder sobre as pessoas. Mas eles vão vir com qual discurso? Não, nós queremos ajudar os pobres. Nós queremos erradicar
Veja só a pretensão de alguns discursos. Nós vamos erradicar a pobreza no Brasil. Como se fosse possível erradicar a pobreza no atual estado em que a humanidade está, decaída. Perceba a falta de visão teológica. Sabe por quê? Porque a pobreza não dá para ser erradicada. Por um simples fato. A pobreza existe porque a humanidade está caída. Só isso. Só isso. Bom, por último, veja só, apesar de toda a crítica à religiosidade, à ciência, à política, aos relacionamentos, apesar de toda essa crítica, ao final do filme, e agora aqui eu vou dar spoiler, porque eu preciso fazer isso para conectar com todo o resto. Então me desculpe, mas ao final do filme, a última cena do filme, você vê amigos, família, uma família com os seus amigos, na verdade é isso, é uma família com os seus amigos, sentados à mesa, numa diversidade religiosa, numa diversidade de cosmovisões, mas ao final, quando já o asteroide já está para bater na Terra, todos sentindo a proximidade do final daquilo que eles conhecem como existência, as pessoas oram. No final disso tudo, a única coisa que elas podem fazer é orar. Vejam, apesar de várias críticas, as pessoas estão atrás de comunhão e oração. São coisas que todos nós precisamos. Nós precisamos de relacionamento. Todos nós aqui precisamos de relacionamento. E todos nós precisamos do quê? De oração. Comunhão com o sagrado. Porque a oração é isso, né? A oração é a transcendência. Você falar com Deus. É a sua ferramenta de se comunicar com o divino, com o sagrado. Então veja, duas coisas que todo ser humano precisa. De comunhão com o seu próximo, de comunhão para com Deus. E nós vemos isso ao final daquela história. Mas sabe uma coisa que fica muito claro para mim? Existe uma pergunta que a cultura tenta abafar, mas que não pode ser calada apesar desse abafamento cultural. E a pergunta é: por que o mundo precisa de um Salvador? Veja só, a todo momento no filme eles estão esperando a salvação da humanidade. Eles estão em busca da salvação da humanidade. Eles precisam de um Salvador. Eles não encontram. Aqui está o pessimismo nihilista. Não se tem um Salvador, vai acabar-se tudo. Mas veja só, diante desse final de todas as coisas, a pergunta é: aonde está o Salvador? Por que nós precisamos de um Salvador? Por que você precisa de um Salvador? E uma das verdades que a cultura tenta calar, e eu queria resgatar neste começo de ano com você, é a verdade sobre o pecado da humanidade. Eu não sei você, mas diante dessa nossa cultura pós-moderna, envolvida por essa atmosfera de coach, de que você consegue fazer as coisas por si mesmo, misturado com essa psicologização, né, de autoajuda, de que basta você fechar os seus olhos e pensar positivamente que as coisas vão melhorar, nós perdemos a noção do que é o pecado, da abrangência do pecado. E veja, se você perde a abrangência
do pecado, você para de pensar corretamente sobre quem é Jesus. Porque você só pode pensar corretamente sobre quem é Jesus se você pensar corretamente sobre o que o pecado envolve. O que o pecado envolve. E eu queria, antes da gente ler o texto bíblico, eu queria dar uma perspectiva, talvez quase que secular, do pecado. O psicólogo Karl Menninger, ele vai no seu livro de 1973, olha só, estou trazendo uma coisa, eu nem era nascido, então uma coisa antiga, 1973. Se eu estou falando uma coisa antiga, não se sinta ofendido se você nasceu antes de 1963, mas para mim, que não estava nem nascido, é uma coisa que, antiga, é um tempo ainda a qual não existia. E ele escreve um livro em 1973 chamado O que Fizeram com o Pecado. Veja só, um psicólogo, professor de Harvard, fundador de um hospital psiquiátrico, ele vai escrever em 1973 um livro intitulado O que Fizeram com o Pecado? Ele diz o seguinte: em todos os lamentos e representações feitas por nossos videntes e profetas, perceba, é alguém que não tem a linguagem estritamente cristã. Deixamos de mencionar qualquer menção ao pecado. Uma palavra que costumava ser uma verdadeira palavra de ordem dos profetas. Foi uma palavra que passou pela cabeça de todos, mas agora raramente ou nunca é ouvida. Isso significa que isso não significa que nenhum pecado está acontecendo ou que problemas não estão acontecendo. Isso significa que nós perdemos a capacidade de entender um pecado como um problema pessoal. O pecado como um eu no meio. Eu cometo pecados. Ninguém é mais culpado de nada. Culpado? Talvez. De um pecado que poderia ser arrependido, ou reparado, ou talvez até mesmo expiado? Será que alguém pode ser estúpido, doente ou criminoso? Ou adormecido? Ele continua. Coisas erradas estão sendo feitas. Nós sabemos. O joio está sendo semeado no campo do trigo à noite. Mas ninguém é responsável por esses atos. A sociedade perdeu a noção de pecado. Todos nós reconhecemos a ansiedade, a depressão e até mesmo vagos sofrimentos de culpa. Mas ninguém cometeu pecado algum. De fato, para onde foi o pecado? O que aconteceu com isso? Ele termina. A própria palavra pecado, que parece ter desaparecido, era, em outros tempos, uma palavra orgulhosa. Ela estava em todos os discursos religiosos. Agora, para aqui. Um dos sermões mais famosos de um puritano chamado Jonathan Edwards. Pecadores na mão de um Deus irado. Esse é o tema do sermão dele, o nome do sermão dele. Diz a história que Jonathan Edwards, ele não fazia assim como eu, lia algumas coisas, ele pregava lendo mesmo. Então ele pegava luz de vela, ele baixava a cabeça, estava com o escrito aqui, e ele lia o sermão inteiro. E conta-se que no dia que ele pregou na sua congregação, pecadores na mão de um Deus irado, à luz de velas, as pessoas se agarravam nas pilastras do templo, com medo de caírem no inferno. Mas hoje, na nossa cultura, falar de pecado é quase que proibido.
Falar de inferno, então, de condenação, que aquilo que você faz pode te levar a uma condenação eterna, é quase que você ser excomungado dentro de uma comunidade cristã. Agora veja só, ele vai dizer o seguinte: já foi uma palavra forte, a palavra pecado já foi uma palavra forte, sinistra e séria. Descreveu o ponto central do plano e estilo de vida de cada ser humano civilizado. Mas essa palavra desapareceu, juntamente com a noção disso. Então, quando você perde a palavra, você perde a noção do que aquilo significa. Veja só, nossa cultura tem a capacidade de desvalorizar as palavras. Não é verdade? A nossa cultura tem a capacidade de desvalorizar as palavras. Nós desvalorizamos o quê? A palavra amor. Veja só, quando você fala para alguém, eu te amo, essa palavra deveria ser altamente valorizada, porque é algo que expressa a graça e aquilo que Deus é, porque a primeira carta de João vai dizer que Deus, Ele é amor. Então nós deveríamos valorizar essa palavra em uma extrema, na sua extrema significado. Mas nós não fazemos. Nós perdemos a noção dessas palavras. E por quê? Por que nós perdemos essa noção? Porque para essa cultura, ninguém mais peca. Não, perceba, a psicologização do erro. Eu não tenho nada contra os psicólogos, pelo contrário, eu acho que toda a ciência humana é dom de Deus para a humanidade, mas nós não podemos levá-la ao extremo para explicar a alma humana. Não dá. Não dá para você pegar a ciência humana e tentar colocá-la sobre a teologia. Não tem como. Não tem como você colocar a ciência humana sobre as Sagradas Escrituras. Se você faz isso, você está diminuindo a revelação de Deus para a sua vida. Agora veja. A pergunta que ele faz ao final é: será que alguém acredita nisso hoje? No pecado? Então, perceba, é uma perspectiva de um homem da ciência que cuida de pessoas, que funda hospital psiquiátrico e que dá aula no em Harvard, na escola de medicina. É um cara altamente capacitado, não é? É altamente capacitado. Agora, o grande problema é quando nós olhamos para a perspectiva de alguns teólogos. E isso explica o que aconteceu com a igreja. Olha só, a teóloga, professora da Union Theological Seminary em Nova York, Dolores Williams, ela vai dizer o seguinte: acho que não precisamos de uma teoria da expiação. Nós não precisamos de uma teoria da expiação dos pecados. Acho que Jesus veio para nos mostrar algo sobre a vida. Não acho que precisamos de de pessoas penduradas em cruzes e sangue escorrendo e coisas estranhas acontecendo. Essa é uma professora de teologia de um seminário norte-americano. Hoje é professora emérita de um dos seminários que foi fundado pela Igreja Presbiteriana Norte-Americana. Não pense, não é um seminário que começou liberal. No seu livro, em um dos seus livros, ela vai afirmar: não há nada de divino no sangue da cruz. O bispo da Igreja Episcopal norte-americana, John Spong, ele vai dizer o seguinte: tampouco quer um Deus que mate o seu próprio filho. E o pastor batista britânico
fundador de um dos movimentos mais impressionantes. Perceba, ele fundou um movimento chamado Oasis na Inglaterra. E esse movimento chamado Oasis, ele proporciona habitação digna para pessoas ao redor da face da terra. Steve Schalk. Esse cara ele vai dizer o seguinte em seu livro, A Mensagem Perdida de Jesus. Um pai vingativo falando sobre Deus. Um pai vingativo punindo o seu filho por uma ofensa que ele mesmo nem cometeu. Uma versão distorcida de eventos moralmente duvidosos e uma grande barreira à fé cristã. Eu não sei se vocês estão percebendo. De um lado, nós temos um homem da ciência que faz uma pergunta: o que aconteceu com a pregação das igrejas, aonde o pecado era falado, aonde os erros eram confrontados, aonde as pessoas eram exortadas, aonde se existia paixão pela santidade e pela graça de Deus? O que aconteceu com essa pregação? E do outro lado, nós temos teólogos, homens que deveriam servir a igreja, e eles estão dizendo o seguinte: não, pecado é um discurso antiquado. Esse negócio de Jesus morrer na cruz é uma ofensa às pessoas. Esse negócio de Jesus morrer na cruz, sangue para todo lado, leva as pessoas a não quererem participar da fé cristã. Agora, vem comigo. E eu queria que você viesse comigo mesmo. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que é possível a gente destituir o sacrifício de Cristo Jesus da história da humanidade simplesmente para agradar a cultura? Eu sei, é verdade que o sacrifício de Cristo Jesus ofende as pessoas, ofende mesmo. Ofende de verdade. A morte vicária de Cristo Jesus naquela cruz, por mim e por você, é ofensivo à nossa cultura. E sempre será. Sempre será. Por quê? Porque isso exige de mim uma resposta. Diante daquela morte, diante daquele sangue derramado, porque eu deveria estar no lugar de Cristo. Eu deveria estar, eu e você deveríamos estar naquela cruz. Eu e você mereceríamos a ira de Deus, o julgamento de Deus. Mas o que nós temos feito enquanto igreja com teologias que são estranhas? Estranhas! Tem pastor ensinando o crente a ser bem-sucedido, ao invés de ensinar a ser santo. Uma igreja que não ensina a santidade, uma igreja que não fala sobre o pecado, não é uma igreja. Não é uma igreja. Porque, veja só, todas as misérias e mazelas que nós vemos no mundo são frutos do quê? Toda a instabilidade política que nós temos no nosso país são frutos do quê? São frutos do quê? O que você chama ambição? À luz da Bíblia, ambição é o quê? Pecado. Abuso sexual de crianças, à luz das Sagradas Escrituras, é o quê? Pecado. Violência contra as mulheres, à luz das Sagradas Escrituras, é o quê? Pecado.
A falta de compaixão para com quem sofre. A falta de compaixão para com quem sofre é o quê, meus irmãos? Pecado. Agora, quando nós eliminamos isso da nossa teologia, o que nós perdemos? A compreensão exata da graça de Deus. Sabe por quê? Porque eu não sei o quão alto preço Jesus pagou naquela cruz para que eu tivesse paz com Deus. Agora, deixa eu dizer para vocês, abre a sua Bíblia, 1 João, eu sei que foi um pouco extenso e eu vou ser rápido aqui nas considerações. Prometo para vocês. 1 João capítulo 1, verso 5 até 2, verso 2. Diz o seguinte: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Verso 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Verso 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Eu gostaria de 3 considerações com você. O que Deus diz sobre si mesmo? Verso de número 5 do texto que nós acabamos de ler. O que Deus diz sobre si mesmo? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Perceba a realidade disso. Temos uma mensagem para anunciar. No tempo perfeito, esse Deus, essa mensagem que dele ouvimos, o verbo ouvirmos, está aí. Esse verbo está no tempo perfeito. Significa que essa mensagem ainda está ressoando nos nossos ouvidos. É uma mensagem que nós ouvimos, e nós não ouvimos somente uma vez. Nós ouvimos essa mensagem todas as vezes que nós acordamos. É uma mensagem que ela fica sendo acumulada e ressoando eternamente no nosso coração. Mas qual é a mensagem que ressoa? Deus é luz. E veja, Deus é luz é um aspecto embutido na fiel proclamação do Evangelho. Ele destaca o contraste entre quem é Deus e quem nós somos sem Ele. Esse é o contraste que João está fazendo aqui. Existe um contraste de Deus sendo luz, e luz sempre dentro do Evangelho vai representar pelo menos 2 coisas na espiritualidade. Verdade. A luz dentro do Evangelho de João vai sempre representar verdade. Ou seja, quanto mais perto da luz eu estou, mais verdade, mais conhecimento da verdade eu tenho. E, logicamente, o segundo aspecto dessa ideia de luz dentro do Evangelho de João é conhecimento. Verdade e conhecimento são aspectos de quando o próprio evangelista está dizendo Deus é luz. Ou seja, sem esse Deus que é luz, eu não tenho nem verdade e nem conhecimento. Por isso que eu pereço.
Veja, na Bíblia a palavra luz ocorre de alguma forma mais de 275 vezes. No Novo Testamento são 95 vezes. É um tema recorrente. Tão recorrente que você pode ver, por exemplo, Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo de número 36, verso 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Perceba, graças à tua luz, vemos o quê? Vemos a luz. Por quê? Porque o salmista, do Salmo 36, ele diz: sem a luz de Cristo Jesus, eu não tenho capacidade de ver absolutamente nada. Agora, perceba como nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas para nossas vidas aquém da pessoa de Cristo Jesus. Longe da pessoa de Cristo Jesus, longe da sabedoria bíblica. Daí você quer que a sua vida dê certo. Você quer que as coisas progridam na sua vida, se você em si, e isso é o que as Sagradas Escrituras afirmam, você em si não tem luz alguma, não tem poder algum, que tudo o que você enxerga, talvez, é escuridão, ou como o próprio apóstolo João está dizendo no texto que nós lemos, é trevas. Agora, que tipo de escolha você pode fazer se você está destituído de luz? Fala para mim que tipo de escolha você pode fazer. Qual é a capacidade de escolha que você tem, então? O próprio Evangelho de João, em João capítulo 1, verso 9, vai dizer: ele estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina, perceba, que ilumina todos os homens. João capítulo 8, verso 12, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou João capítulo 12, verso 36, creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. João capítulo de número 12, verso de número 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Perceberam? Jesus, ele é, e essa é a mensagem. O que Deus fala de si mesmo? Eu sou a luz. Todas as decisões que você precisa tomar na sua vida precisam ser baseadas, alicerçadas nessa luz. Agora, existe uma outra realidade. A segunda pergunta que eu queria falar para vocês, que eu queria fazer para vocês, é o que Deus diz sobre o pecado. E o texto vai falar sobre isso. O que Deus diz sobre o pecado? Veja a partir do verso de número 6. Olha só o que Deus vai dizer sobre o pecado. Se afirmamos, e perceba, verso de número 6. Se afirmamos, verso de número 8, se afirmamos, verso de número 9, se afirmamos. Eu não lembro como é que está na revista atualizada, o início de cada versículo. É se afirmamos? Não, porque a NVI fala se afirmamos. Se dissermos. É a mesma ideia, Verso de número 6, se dissermos, verso de número 8, se dissermos, e verso de número 9, se dissermos, não é isso? Então é a mesma ideia. Olha só, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica, perceba, de todo o pecado. Verso 9, se afirmamos que estamos sem pecado,
enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então veja só. Primeiro, o que Deus diz sobre o pecado? Não minta para os outros. O texto de 6 a 7. Usando um nós inclusivo para indicar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer posição, João está se incluindo nisso. João faz uma afirmação, primeiro, negativa, verso de número 6. João faz uma afirmação negativa. E depois, verso de número 7, João faz uma afirmação que? Positiva. Se dissermos que temos comunhão com Deus, que Deus é nosso amigo íntimo, conhecido na luz e na vida, ainda assim caminhamos nas trevas, na morte e tudo que acompanha a morte espiritual e as trevas. Isso nós podemos ver também em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Nós mentimos e não praticamos ou vivemos a verdade. Veja só, não existe a possibilidade de você dizer que você tem comunhão com Deus, que você é amigo de Deus, e você ter uma vida em desacordo com aquilo que você professa e os seus atos. Não existe a possibilidade de você professar uma coisa e viver algo completamente diferente. Agora, aqui está um dos grandes problemas. O que nós professamos a respeito daquilo que nós conhecemos das Sagradas Escrituras? O que nós professamos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. E deixa eu descer para ficar mais pessoal. Porque quando eu desço, fica mais pessoal. Você crê que a palavra de Deus, ou que a Bíblia Sagrada, melhor dizendo, você crê que a Bíblia Sagrada, ela é, de fato, a palavra de Deus revelada à humanidade? Você crê? Vamos fingir que todos nós estamos fazendo a nossa pública profissão de fé aqui. E uma das perguntas da pública profissão de fé é: você crê que as Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, são a palavra, ou é a palavra de Deus revelada à humanidade, inerrante, e que é a nossa regra de fé e prática? Vocês creem nisso? Não, gente, eu fiquei com medo agora. Vamos lá. Vocês creem nisso? Agora a pergunta é: por que então nós não praticamos? Porque assim, não adianta você falar que você crê nisso, que ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros. Você crê que ela não contém erros? Que ela é inspirada, ou seja, não foi uma obra do Moisés. Moisés não estava lá sem fazer nada e falou assim: tem uma ideia para um bom livro, Paulo não estava sentado na rede e falou: nossa, a humanidade está precisando desse conhecimento filosófico a respeito de Deus. E Paulo foi lá e escreveu. Quando você fala que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia é algo que é uma ação do Espírito Santo na humanidade para revelar a sua palavra, é uma ação direta de Deus dentro da história da humanidade. Você crê nisso? Então por que você não pratica? Por que a gente fica brigando aqui? Por que a gente perde a visão da missão? Jesus nos dá uma única coisa para fazer. Veja só, Jesus não pede. Eu sei, a gente gosta de ter coisas confortáveis, mas o que Jesus pediu para a comunidade dele fazer?
Jesus está indo embora, Jesus está deixando esse momento a sua comunidade de discípulos e fala assim, olha, eu estou subindo ao Pai, eu vou lá ocupar o meu lugar, porque afinal de contas eu venci o diabo, eu venci a morte, eu estou sendo entronizado por Deus. Então eu estou subindo, mas eu vou voltar. Mas antes de eu voltar, eu vou dizer algo para vocês. Vocês vão por todo o mundo e façam discípulos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vocês vão e façam. Ali é um imperativo, você sabe disso. Eu já preguei aqui diversas vezes sobre isso, estou até cansado de falar isso para vocês. Você crê que isso é uma palavra inerrante das Sagradas Escrituras? Você crê que o Mateus, que escreveu isso, estava lá no dia que Jesus falou isso, e isso foi obra do Espírito Santo? Você crê nisso? Então por que você nega essa verdade? Fala para mim. Porque eu quero entender o porquê nós fazemos isso. Segundo, não minta para si mesmo. Então, você não pode mentir para os outros a respeito do pecado. A segunda coisa, não minta para si mesmo. Porque, veja só, isso está no versículo de 8 a 9. Você pode colocar aí a sua Bíblia, versículo de 8 a 9, e escrever, não minta para si mesmo. O pior erro de uma pessoa é mentir para quem? Para si mesmo. Você vai vivendo em uma ilusão. Né? Você achar que você é bom e você não é. Né? Você achar que você é bom e você não é. Você mentir para você mesmo faz com que você passe vergonha. Sabia disso? Faz com que você passe vergonha. Então, olha só, aqueles que vivem na morte e nas trevas não mentem apenas para os outros. Dizem uma coisa enquanto creem e vivem outra. Eventualmente, eles mentem para si mesmos, enganando a si mesmos. A sua bússola espiritual e moral interna está confusa. E a sua consciência, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 2, está cauterizada. 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 Então veja só. Você não pode mentir para si mesmo. Então João segue com o antídoto. Então João fala assim, olha, você não tem essa possibilidade. Porque quando você mente para você mesmo, você está se enganando, você está cauterizando a sua mente. Está deixando ela cada vez mais dura, porque você diz que você faz e você não faz. Você banca uma de espiritual, mas você não é espiritual. Você diz que você ora, mas você não ora. Você diz que lê as Sagradas Escrituras, mas você não lê. Você não lê. Você só posa, você é uma fake, você é fake. E quando você faz isso, você cauteriza a sua mente, porque você esconde da sua consciência a verdade de quem você é. Daí João fala assim, bom, então, diante disso, qual é o antídoto? Verso de número 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar do quê? De toda injustiça. Qual é a disciplina esquecida de uma comunidade cristã? Vamos lá, qual é a disciplina esquecida dentro de uma comunidade cristã? Confessar os seus pecados. Você crê que a palavra de Deus ela é inerrante? Você crê que ela é inspirada por Deus? Você crê? Então por que você não pratica o que Tiago diz, dizendo, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados? Sabe como a gente mede? Sabe como a gente mede a intimidade e a saúde de uma comunidade cristã? Quando os irmãos têm tanta comunhão uns com os outros, que eles conseguem.
Eu consigo chegar para o irmão Adalto e falar: Adalto, olha só, eu estou com uma dificuldade nessa área, eu preciso que você ore comigo, porque eu não consigo orar sozinho. Só que ao invés do Adalto sair contando para a comunidade aquilo que eu falei para ele, ele ora por mim. O nosso grande problema é que nós temos medo de contar as nossas fraquezas para o nosso próximo, e o nosso próximo é compartilhar para que outras pessoas orem. Porque a gente faz isso, né? A gente compartilha para outras pessoas orarem. Por quê? Porque nós gostamos de fazer o quê? Esconder o pecado da fofoca. Mas o texto bíblico é claro. Agora, perceba, o texto vai dizer: não minta sobre Deus. Verso de número 10. Verso de número 10 vai dizer: não minta sobre Deus. Mas olha só, Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazovski, ele vai dizer o seguinte, na página 45, ele vai dizer o seguinte: aquele que mente para si mesmo e acredita em suas próprias mentiras, chega ao ponto em que não consegue distinguir nenhuma verdade. Aquele que mente para si mesmo, olha só a graça comum em Dostoiévski. Aquele que mente para si mesmo e acredita nas suas próprias mentiras, chega ao ponto de não conseguir distinguir nenhuma verdade. Isso, os políticos brasileiros deveriam ler isso, né? Eles mentem para si mesmos e não conseguem mais distinguir a verdade. Nem dentro de si e nem ao seu redor. Ou seja, eles não conseguem distinguir a verdade nem dentro de si e nem ao seu redor. E assim entra em um estado de desrespeito a si mesmo e para com os outros. Sem respeitar ninguém. Não amam a ninguém. E para se divertir, na ausência do amor, eles usam as pessoas, eles se entregam às suas paixões e a seus prazeres vulgares e tornam-se como animais, se entregando completamente aos seus vícios. E tudo isso por mentir aos outros e a eles mesmos. Veja, Dostoiévski praticamente parafraseou o que João está dizendo aqui. João está dizendo o seguinte, João diz algo semelhante, mas de forma mais simples. Minta para os outros, minta para si mesmo, perca o referencial de verdade e logo você vai mentir sobre Deus. E como que a gente vai mentir sobre Deus? Dizendo: nós não temos pecado. Eu não cometo erros. É assim que a gente começa mentindo sobre Deus. Meus irmãos, último. O que Deus diz sobre Jesus? Veja só, Jesus, ele é o nosso advogado. Abre a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar... Então perceba, João, ele tem a nítida noção de santidade aqui. Ele está dizendo: olha, eu estou falando tudo isso para vocês, eu estou dando todas essas advertências para vocês não pecarem. Mas eu sei que vocês são pecadores. Mas eu sei que vocês tropeçam. Assim como eu caio, todo mundo cai. Mas, porém, se alguém pecar, vacilar, errar, cair, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E veja, essa palavra intercessor, traduzida pela NVI, é a palavra advogado, é parakletos no grego, ou parakaleo, ou paracleto, paracleto, parakaleo é a outra. A palavra ocorre 5 vezes no Novo Testamento. João capítulo 14, verso 16 e 26, João capítulo 15, 25, capítulo 16, verso 7 e 1 João 2, 1. Veja só, 4 vezes se refere ao Espírito Santo. 5 vezes essa palavra, advogado ou paracletos, ela é falada no Novo Testamento. 4 delas é sobre o Espírito Santo. E é a única vez que ela é colocada aqui para Jesus
É aonde? Em 1 João, capítulo 2, verso 1. E veja, ele vai dizer o seguinte, porque ele é Jesus, o justo. Agora, sabe por que Jesus é o nosso justo advogado? Porque ele conhece exatamente aquilo que você passou. Hoje pela manhã, a escola que estava estudando o catecismo, ela estudou sobre a encarnação de Cristo Jesus, não foi? O nascimento virginal de Cristo Jesus, a encarnação, uma das doutrinas mais basilares da fé cristã. E por que a encarnação de Cristo Jesus é tão importante? Porque quando Jesus Cristo encarna, se torna homem como nós, ele sabe exatamente o que nós passamos, o que nós sofremos, quais são as nossas dores, aonde aperta o nosso calo, quais são os nossos medos e temores. Jesus sabe exatamente aquilo que você está sentindo. Jesus conhece as suas carências porque ele passou por isso. Porque uma das doutrinas, ou uma dos pontos doutrinários da encarnação, é que Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente santo, ele era também totalmente homem. E isso mostra que ele passou pelos mesmos dramas que você passou. Sabe qual é a representatividade disso? Ele é Jesus, o justo, por conhecer você. Então ele pode, diante do Pai, falar exatamente o quê? Aquilo que você está passando. Como seu advogado, Jesus está dizendo, olha, Pai, o fulano, ele vacila aqui porque eu sei como que dói nele isso. Eu sinto a dor dele. Por isso que Jesus, ele vai ser o Deus conosco. Por último, Jesus, ele é a nossa expiação. Verso de número 2 do capítulo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Veja só, a palavra propiciação é uma palavra muito importante no Novo Testamento. É a palavra grego hilasmos. A palavra e sua variante ocorrem no contexto da obra de Cristo em 4 textos cruciais. 4 textos cruciais. Quais são esses 4 textos cruciais? Romanos capítulo 3, verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, a sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Romanos capítulo 3, versos 25. Hebreus capítulo 2, verso 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Perceba, ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. E fazer o quê? Propiciação pelos nossos pecados. Nisso, 1 João capítulo 4, verso 10. Nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A ideia da palavra propiciação é a ideia da satisfação da ira de Deus. Toda a ira de Deus estava direcionado sobre a humanidade. Mas quando Cristo Jesus vai para aquela cruz, a ira de Deus vai em direção a Cristo Jesus. Ele suporta toda essa ira, toda a ira que deveria ser derramada sobre os pecadores, foi derramada sobre Jesus. O julgamento que deveria ter sido experimentado pelos pecadores foi experimentado por Cristo Jesus. O inferno que deveria ter sido experimentado pelos pecadores foi experimentado por Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele é o nosso advogado. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
Todos os grandes teólogos liberais estão errados. Nós temos um Salvador. Nós sabemos o final da história. E o final da história, para aqueles que creem, é um final de vitória. Não por causa de mim ou de você, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Por isso, então, nós temos esta mesa. A mesa que simboliza essa nova aliança em Cristo Jesus. Toda vez que nós comemos do pão, toda vez que nós bebemos do cálice, nós demonstramos que nós entendemos isso, que nós cremos nisso, que nós respiramos e vivemos por isso. E a nossa obediência não está subjugada ou submetida por uma lei, mas ela é submetida, ela é subserviente a uma graça. Nós somos amados. Nós ouvimos a voz dos céus em Cristo Jesus. Vocês são os meus filhos amados. E através de Cristo Jesus, Deus encontra prazer nos seus filhos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso. Este é o motivo dessa mesa. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo ano que se findou. E nós queremos te agradecer por esse ano que se inicia, Deus. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor estenda as suas mãos graciosas sobre cada caminho, sobre cada escolha, as opções que cada irmão faz aqui, ou fazem. Que eles sejam revestidos do teu poder e da tua graça, e eles possam experimentar, ó Deus, a cada dia do ano que se inicia, da tua graça, do teu poder, do teu cuidado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero que você se sinta abraçado por nós. Infelizmente, estamos ainda com algumas restrições devido à pandemia, mas fique muito à vontade. Faça dessa, se você não pertence a uma igreja, está em Sorocaba, chegando em Sorocaba, queremos convidar você a caminhar nessa jornada cristã com a gente. Faça parte aqui da nossa caminhada. Será um prazer recebê-lo e conversar com você. Recebamos a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, um excelente domingo, excelente almoço de domingo. Se você quiser, 19 horas estaremos aqui novamente cultuando e adorando o nosso Deus.